Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá friozinho, né? Fernando Diniz, como interino na seleção e permanecendo técnico do Fluminense, é um problema, sob vários aspectos, e a gente vai falar sobre isso. Como é que vai funcionar? A gente vai tentar decifrar esse enigma, mais um da CBF, né? Que me parece completamente perdida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, segundo o GE, o Globoesporte.com, o Fernando Diniz foi contratado para ser o técnico interino da CBF, da Seleção Brasileira, até a chegada de Carlo Ancelotti. Houve um acordo entre CBF e o Fluminense para que houvesse a liberação. Inicialmente, inclusive, diz a notícia que o Fluminense trabalhava apenas com uma multa rescisória e tudo mais, e depois as partes chegaram num acordo para que o técnico fosse cedido apenas em datas FIFA, que ele se apresentasse à CBF nessas datas FIFA, né? Esse ano a gente tem uma próxima agora em setembro e depois algumas outras, né, em 2024, até o mês de junho, inclusive no mês de junho, só que a temporada europeia termina no final deste mês de junho, então existe até uma dúvida, né? Porque esses últimos compromissos do mês de junho são visando já a Copa América, que vai acontecer no ano que vem. E quando é que o Ancelotti vai chegar? Imaginem o Real Madrid numa decisão de Champions League, daqui a pouco ele chega um pouco depois, aquela coisa toda. São muitas dúvidas, gente, nesse momento. Mas a primeira informação é que o Diniz vai acumular funções. A gente meio que voltou no tempo, né? O Vanderlei Luxemburgo fez isso lá atrás, mas é algo que hoje eu, pelo menos, considerei sempre impensável. Mas eu não contava, obviamente, com a criatividade da CBF nesse momento. Que não bastasse esperar por um técnico durante 1 ano e meio, um grande treinador, isso não se discute, mas deixar a seleção brasileira a cargo de quem quer que fosse, por 1 ano e meio até a chegada de um outro profissional que tem uma outra metodologia, que pensa de outra maneira, que vai, enfim, impor o seu trabalho apenas a partir da metade de 2024, já preparando para uma Copa do Mundo ali 2 anos seguintes, né? Um pouco menos, né? Porque a Copa do Mundo já começa a ter que a seleção estar pronta meses antes, né? Então 1 ano e meio. A gente vai ter 1 ano e meio de preparação para a Copa do Mundo. E aí imaginei eu que a CBF fosse ser um pouquinho, pelo menos, mais coerente, de que se ao for esperar por Carlo Ancelotti, o multivencedor, o grande técnico que qualquer seleção do mundo gostaria de contar, eu concordo com tudo isso, mas acho meio bizarro esperar tanto tempo. Mas vamos lá. Se fosse esperar por todo esse tempo, que pelo menos tivesse um cara dele aqui comandando a seleção, porque aí as coisas estariam conectadas. O auxiliar, o filho do Ancelotti, como se aventou certa vez, alguma pessoa comandada pelo Ancelotti, organizando o processo, seria muito fácil você fazer a transição. Porque aí as ideias estão hermanadas. Não que o Ancelotti fosse participar ativamente, mas ele estaria mais conectado durante esse período sem que ele pudesse estar aqui presencialmente. Mesmo, né, que o Real Madrid não concordasse, enfim, eu acho que seria mais prudente, seria mais interessante para você fazer uma transição. Eu não imaginei que a CBF fosse porque a informação inicial era: não vamos tirar nenhum treinador empregado aqui no Brasil, para não prejudicar nenhuma equipe. Ferrou, né? Porque ela não fez isso, mas ao mesmo tempo ela vai prejudicar o Fluminense. Ela vai prejudicar o Fluminense. E existem várias maneiras disso acontecer. Eu vou tentar explicar para vocês. Vamos tentar imaginar vários cenários, tá? Porque, obviamente, o exercício aqui é de futurologia. A gente não sabe como vai acontecer, mas a gente conhece esse negócio há algum tempo, né? E sabe como as coisas funcionam no Brasil. A gente tem acompanhado aí comportamentos de torcidas, por exemplo. Então, não será novidade se a torcida do Fluminense não encarar isso numa boa. Não encarar isso numa boa. Por quê? Porque o seu técnico ele vai dividir atenções, mesmo que a gente entenda que será apenas em datas FIFA. Tá bem. Ele vai convocar jogadores do Fluminense? Tem vários jogadores com potencial de convocação. E ele tem uma observação sobre o Fluminense que é maior do que qualquer treinador. Então daqui a pouco ele pode convocar jogadores que nem estão no radar, que nem estavam no imaginário, que a gente pensava, pô, mas por que ele tá levando esse cara?
porque ele sabe no dia a dia que o cara cumpre mais de uma função, que o cara é bom de grupo, ele vai ter os argumentos dele e que muita gente vai questionar. Poxa, tudo bem ele levar o Nino, o zagueiro Nino, o volante André, sei lá, até o lateral Samuel Xavier. Tudo bem ele levar jogadores que a gente entenda que, ok, estão ali porque tem desempenhado bem. Agora, vai ter um jogador ou outro que pode acontecer, né, da gente pensar, poxa, mas por que o Diniz levou esse cara? Ele conhece o cara no dia a dia. Mas, e aí muita gente vai questionar, pô, mas levou porque é do Fluminense e tal, tudo mais. Aí, vamos imaginar que ele convocando esses caras, porque a data FIFA, ela é uma mentira aqui no Brasil, né? Ela é uma mentira. Vejam só o Palmeiras, né? Que ficou com jogadores que não puderam atuar em jogos decisivos aí da Libertadores. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque não dá tempo de você voltar muitas vezes de determinados compromissos. Então, durante a data FIFA, para. Só que aí no dia seguinte tem jogo. E aí muitos jogadores não conseguem voltar. Então, se ele convocar os jogadores, ele pode prejudicar o próprio time do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Olha que loucura. E se ele não convocar, porque pode pensar o seguinte, quer saber? Não vou convocar jogador do Fluminense para não me prejudicar com a torcida, com o clube e tudo mais. Aí ele vai estar prejudicando o próprio jogador que joga no Fluminense e que poderia ter uma chance melhor porque está próximo, inclusive do técnico interino da seleção, mas aí por conta dessa bobagem, ele não vai poder frequentar a seleção brasileira. Até porque o treinador do Fluminense também não vai querer deixar de contar com o seu titular. Então ele não convoca. E aí, muitas equipes e torcidas vão dizer assim, tá aí, tá vendo? Tá beneficiando o Fluminense. Ou seja, ele não tem pra onde correr. Ele não tem saída. Ele convocar ou ele não convocar jogador do Fluminense, ele vai ser cobrado. Tem mais, tá, gente? Onde estará o foco do Fernando Diniz? Eu confio nele, acho um excelente profissional, acho inclusive que ele deveria ser especulado para a seleção principal, acho que ele deveria inclusive, caso o Ancelotti, enfim, não negociasse e tudo mais, ou mesmo que, sei lá, daqui a pouco o Diniz achasse interessante que ele fosse o técnico nesse período, até a chegada do Ancelotti, como interino mesmo, quem sabe, mas exclusivamente da seleção, que ele saísse do Fluminense. Só que eu reconheço também que ele faz um bom trabalho no Flu, embora alguma oscilação e tudo mais, e não duvido amanhã depois os caras não mandarem ele embora. Mas enfim, eu entendo que se o Fernando Diniz tem essa capacidade, ele poderia viver da seleção brasileira até junho de 2024. E a partir dali chegasse o Ancelotti, que é outra coisa que não está definida, se ele vai participar da comissão técnica, eu acho que sim, né? Porque o Ancelotti chega, o Fernando Diniz entrega o crachá e vai embora. E aí o Ancelotti olha e fala assim, tá, deixa eu ver o que fizeram aqui. Deixa eu ver, deixa eu dar um Google aqui, quantas convocações, quem que já foi convocado. Não dá, né? É óbvio que tem que ter uma transição. E aí o Diniz precisa participar desse processo. Então esse processo poderia ir até a Copa do Mundo. Então, Diniz, você vai receber, até porque ele é um técnico jovem, o ideal, tá, gente? Tô pensando no mundo ideal e não com a cabeça da CBF. Diniz, você vai ser contratado pela seleção brasileira. Ah, mas eu sou o técnico? Você é o técnico até a chegada do Ancelotti. Depois do Ancelotti, você vai participar da comissão técnica. Depois da Copa do Mundo, aí a gente pensa na sua vida. Cara, ele vai ficar um ciclo recebendo um salário, participar um ciclo de Copa do Mundo. E depois ele pode seguir a vida dele, seja na seleção brasileira, seja num outro clube. A proposta eu acho que poderia ter sido feita. Eu acho que seria muito mais interessante do que nesse momento ele dividir atenções da seleção com o Fluminense. Primeiro, porque mostra um amadorismo da CBF. Segundo, porque vai dividir prioridades com o Fluminense. E o torcedor do Flu vai custar entender isso quando o time for derrotado, por exemplo, e ele tiver que fazer uma convocação no dia seguinte. Cara, não casa. São realidades muito distintas. O Fluminense é dia a dia, é pautorando, é necessidade de vitória, é necessidade de desempenho, é uma construção de jogo que ele mesmo definiu. E seleção brasileira, você precisa de observação de atletas, você precisa muitas vezes fazer viagens. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, que saudade de Adenor Bach. Você pode aqui me criticar, me xingar, a gente pode ter
todas as críticas contra o Tite, a gente pode entender, poxa vida, mas a gente chegou nas quartas de final em 2 Copas e não ganhou. Mas o trabalho foi impecável, gente. A gente perdeu porque é do futebol. A gente perdeu para uma Bélgica que é muito superior. E olha que no segundo tempo, se vocês olharem esse jogo de novo, o Renato Augusto faz um gol, perde outro incrível, o Neymar também joga muito no segundo tempo e o Courtois faz uma defesa inacreditável. A gente era para ter empatado. O primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi nosso. Mas aí tomamos 2-0 em 2 bolas que foram chutadas no gol. Acontece. Mas foi o Tite que escolheu o Alisson. Sim, melhor goleiro do mundo por vários anos na Europa. O momento atual era do Ederson? Talvez. No ano passado? Talvez, mas o Alisson não é um mau goleiro. Não foi bem realmente, a bola que foi no gol entrou contra a Croácia, mas a gente teve outros problemas contra a Croácia, né? E a gente tá falando de um jogo. De um jogo. Eu tô falando de um ciclo. E aí quando a gente olha o dia a dia do trabalho da CBF hoje, eu sinto falta assim do Adenor. Que conversando com o César Sampaio e o Juninho Paulista, os auxiliares, me diziam, cara, a gente despacha de segunda a sexta na CBF. O Tite pede relatório todos os dias. A gente observa jogadores no mundo inteiro. A gente vai em loco conversar com os caras depois do treino para saber condição física, como é que tá a cabeça. A gente manda emissário lá para ver como é que tá a situação do jogador antes de cada convocação. E hoje o que a gente vai ter é um treinador no dia a dia pensando num clube e aí em esporádicas convocações ele vai lá, eu acho que eu vou querer esse aqui. Claro que não vai ser assim porque o Diniz é um cara competente para isso, mas eu acho que se desprofissionalizou o processo, que estava num caminho muito legal. Nesse momento a coisa não me parece funcionar para um lado positivo. Tá aqui um admirador do Diniz, um cara que acha que o Diniz tinha que assumir a seleção nesse momento, mesmo com a possível chegada do Ancelotti, que a gente não sabe se chega em janeiro, se chega em junho do ano que vem, a gente não sabe se ele treina o Brasil na Copa América, a gente só sabe que ele vai treinar o Brasil na próxima Copa do Mundo. Mas e o ciclo? O ciclo a gente vê o que faz, né? Porque para muitos isso não é importante. O importante é mesmo a Copa do Mundo. Só que para você ganhar a Copa do Mundo, tem um processo antes, né? Você ganhar a Copa do Mundo chegando lá é muito difícil. Apesar de ser muito aleatória, são 7 jogos, é uma competição bem diferente, que não tem receita, né? Eu sei de tudo isso, mas o Brasil tá jogando, tá arriscando, tá dando all-in na aleatoriedade. E isso eu não concordo. É a minha maneira de pensar. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!